Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. As oportunidades de crescimento que nos proporciona, esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos, a companhia, o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco e nos auxiliem, para que das leituras de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções, maiores e mais profundos entendimentos. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte segunda, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E para hoje nós vamos iniciar a leitura, eu acredito que nós vamos conseguir terminar, a leitura do tópico Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. São ao todo 35 questões que ensejam alguns comentários, então vamos fazer devagarinho, vamos ver se a gente consegue fazer em 2 etapas a leitura desse tema. Muito bem. Iniciando, e a título de introdução, ressaltar uma ideia da leitura passada, quando nós falamos de afeição que os espíritos votam a certas pessoas, na questão de número 484, nós fixamos, o espírito protetor, nosso espírito orientador fixou uma ideia que é para nós fundamental no entendimento das relações que nós vamos abordar hoje. Anjos da guarda, espíritos protetores e familiares ou simpáticos. Diz respeito à afeição como consequência da conformidade de sentimentos. Então, a afeição se desenvolve entre pessoas que nós chamamos afins, que estão afinizadas, mesmos objetivos, mesmas perspectivas de vida, mesma maneira de observar o mundo, né, de sentir o mundo. Então, entre essas pessoas é que a gente consegue verificar o desenvolvimento, né, da afeição. Tem tudo a ver com o que nós vamos abordar daqui para frente, né? E é fundamental, é um raciocínio fundamental para a gente entender essas relações que existem entre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos conosco, encarnados. Muito bem. Questão de número 489. Pergunta Kardec. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Nosso orientador responde assim: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Questão 490, nessa mesma direção, Kardec questiona: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E aí o nosso orientador conceitua: o espírito protetor, anjo da guarda, conceito, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, nosso anjo da guarda é classificado como o nosso espírito protetor e como condição básica dele, para ele exercer essa função, é que ele pertença a uma ordem elevada. Quando se fala em ordem elevada, nós falamos daquelas diversas categorias que os espíritos se posicionam na medida do seu progresso. Lembram-se lá do início do nosso estudo. Muito bem. E aí ele pergunta, por fim, para encerrar essa ideia: qual a missão do espírito protetor? E aqui, obviamente, né, ele
estendendo para espírito protetor o conceito de anjo da guarda. A de um pai em relação ao filho. A de um pai com relação aos filhos, perdão. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Aqui então, o nosso orientador, ele fixa para nós, né, as atribuições gerais dos espíritos protetores do anjo da guarda, do nosso anjo da guarda, dessa categoria em particular. Então, qual a missão, ele pergunta, mas o orientador responde dando as atribuições. E são 4 atribuições que ele dá. São as responsabilidades de um pai com relação aos filhos, guiar o protegido, auxiliar com seus conselhos, consolar nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Kardec então questiona, 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Seria uma designação prévia, né, essa atribuição anteciparia, né, seria antecipada, melhor dizendo, ao próprio nascimento da pessoa, a própria vinda à luz do espírito reencarnante? E o orientador responde assim: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Daqui a gente depreende que é uma relação duradoura, na maioria das vezes, né? No mínimo, é uma delegação de competência, né, que o espírito encarregado desenvolve desde o nascimento até o desencarne, né? E ele diz, muitas vezes, né, a maioria das vezes, ou mais preponderantemente, uma relação que se estabelece de afinidade e afeição, que perdura além da vida física, né, quando ele retorna à vida espírita, e vai mais além, e por outras reencarnações até. Então, um mesmo espírito guardião pode permanecer conosco, né, por um tempo muito longo. Não só o tempo de uma encarnação, mas o tempo da erraticidade, que quando a gente desencarna voltando à erraticidade, e mais outras reencarnações. É uma relação duradoura, vamos dizer assim. Aí ele entra em outra vertente, né, do questionamento. Ele pergunta: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Olhando para o lado dele, a delegação de competência que ele recebe. E aí o orientador responde assim: o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. E aqui a gente volta àquela ênfase que eu fiz de saída. Para o anjo guardião, a tarefa é uma missão, vamos colocar assim, né? Mas aí ele faz a ressalva, que dado ao espírito que será designado
o privilégio, a primazia de escolher a quem se dedicar. Ele diz, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Veja bem, é uma tarefa, né, que exige, antes de tudo, afetividade, uma ligação afetiva. Né? Se nós voltarmos às atribuições que ele vai desempenhar, quando ele diz as de um pai com relação aos filhos, né, a questão básica que se coloca é a ligação afetiva, né? O interesse emocional que ele tem, né, em ver bem aquele que ele assiste, né? Guiar seu protegido, auxiliar seu protegido, consolar seu protegido, levantar-lhe o ânimo. Então, isso exige, né, um empenho afetivo de parte a parte. Né? Então, essa obrigatoriedade que o Kardec levanta, se é voluntário ou obrigatório, ele diz, olha, uma vez que aceita a delegação, ele é obrigado a cumprir a delegação que aceitou. Mas, para aceitar a delegação, o anjo guardião tem o privilégio ou a primazia de escolher pessoas que lhe sejam queridas, que lhe sejam simpáticas no mínimo, né? Que tenha afinidade, para ele melhor desempenhar a sua função, que eu relembro, é baseada em afetividade. O anjo guardião tem por nós carinho, afeição, né? Então, por isso se dá a ele o privilégio de escolher a quem assistir. E aí o Kardec desdobra a questão, ele pergunta assim, dedicando-se a uma pessoa, o espírito, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Uma vez que ele é anjo guardião de alguém, ele não assiste a mais ninguém? Renuncia a proteger outras pessoas? E aí o orientador responde assim, não renuncia, mas protege-os menos exclusivamente, ou seja, a prioridade da sua atenção é voltada para aquele que ele tem a guarda, de quem ele é guardião. Assiste a outros, lógico, mas menos exclusivamente. Em havendo, vamos dizer assim, conflito, né, de urgências, atende prioritariamente aquele que ele é guardião, de quem ele tem a exclusividade da guarda, né? Para, em uma segunda oportunidade, atender os demais, por quem ele tem afeição e apreço. Questão 494. Pergunta Kardec. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Uma vez iniciada essa missão de guarda, o espírito guardião está condenado, abre e fecha aspas, a ficar com esta pessoa durante todo o curso? E aí o orientador responde assim, frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas nesse caso, outros o substituem. A aludida fatalidade que o Kardec pergunta, né, então não existe. Há possibilidade de haver troca no meio do caminho. E a gente deve entender, né, que pode surgir a necessidade específica por uma determinada pessoa. Ela está em delegação, né, mas existe uma necessidade que só ela pode fazer. Neste caso, manda o bom senso, ela seja substituída e vá fazer aquela coisa que só ela pode fazer. É nesse sentido que o nosso orientador responde. Ele diz, frequentemente sucede que alguns deixam as posições de protetores,
Mas o protegido não fica desassistido. Ele é substituído, né? Obviamente, nas mesmas condições, por alguém de ordem elevada, que tenha por ele afeição e apreço, né? Nas mesmas condições. Isso me parece óbvio, né? Já que a missão continua, as condições para a execução da missão também devem ser mantidas. Questão 495. Então, o anjo guardião não está fatalmente, como diz Kardec, né, ligado à pessoa. Havendo uma demanda, pode acontecer uma substituição. Questão 495. Aí Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? A grosso modo, né? Falando grosseiramente, o espírito protetor joga a toalha e desiste, né? Encontrando alguém que ele tenha a atribuição de guardar, que ele seja rebelde às suas orientações, poderia ele simplesmente desistir? E aí o orientador responde assim: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Ela é mais longa, mas eu vou me deter aqui porque é fundamental essa saída. Em respeito ao princípio de que cada um de nós está em exercício de livre-arbítrio, o anjo guardião, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, se afasta quando a gente faz opção por outra orientação. Então ele não se afasta por ciúme, ou ele não se afasta por melindre, ele se afasta em respeito à nossa opção de ouvir outro conselho. Isso para mim fica claro. Mas ele não abandona. O fato de se afastar não o inibe, não o proíbe, não obstacula, como diz, não obstacular. Não cria obstáculo. Não cria obstáculo para que ele continue orientando. Então ele diz assim: mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir, ou seja, continua, né, cumprindo a sua missão sagrada de guiar, de orientar. É então o homem quem tapa os ouvidos, que não o ouve. Não é ele que não fala. Somos nós que temos a atenção voltada em outra direção, uma outra orientação de pensamento. Nessas condições, né, ele está afastado, vamos dizer assim. Por decisão dele? Não. Por decisão nossa. Por opção nossa. Por respeito à nossa decisão. Não por melindre, não por ciúme, né? Por nada disso. Simplesmente porque nós decidimos ouvir outra pessoa. E aí ele prossegue nessa resposta. É uma resposta bem longa. Essa resposta é dada por São Luís, Santo Agostinho, 2 luminares da Igreja Católica. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e a amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem?
mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo, por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão. Estais separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Vamos, homens de coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os pela meta de não tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar. Porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e, não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho. Sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receei fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão, qual oceano sem margens,
levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Assinam São Luís, Santo Agostinho. E aí Kardec faz um comentário de rodapé na sequência. Ele diz assim: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Nessa resposta longa e poética, né, de São Luís Santo Agostinho, né, nós gostaríamos de chamar a atenção. Ele dá a resposta em, vamos chamar, 4 módulos, né, em 4 partes. Gostaríamos de chamar a atenção para aquelas ideias que eu considero vamos chamar assim, as essenciais, né? Ele diz que é a doutrina dos anjos guardiões é uma doutrina que é consoladora de origem, né, na sua origem, e que coloca para nós, né, a sublimidade da bondade de Deus na medida em que, por delegação divina, é colocado ao nosso lado alguém que é superior a nós, quer dizer, pode nos dar melhor orientação, pode nos ajudar nas nossas decisões, colocar junto de nós alguém que é superior a nós, né? E que nos é mais sincero e dedicado do que qualquer um que esteja sobre a face da terra, né? Então, essa primeira ideia, né, de que nós não estamos sós, que a gente vive repetindo, e em todas as vezes que a gente encontra com um irmão desconsolado, a gente diz: você não está sozinho, você não está sozinho. Não sou eu ou outra pessoa que lhe faz companhia, mas de ordinário, um espírito superior que tem por ele grande afeição e que tem de Deus a delegação de protegê-lo, orientá-lo, guiá-lo. Então a sublimidade, né, dessa, vamos dizer, ele diz doutrina, né, sublimidade dessa doutrina, né, em consonância com a bondade excelsa de Deus, né? E aí, no segundo módulo, ele diz: olha, se vocês se ativerem só a essa ideia, se vocês se pegarem só nisso, quanta força vocês não ganharão? Quanta ajuda lhes é possível nos momentos de crise e quanta proteção está ao seu lado para se livrarem dos maus. Então, essa segunda ideia também é preciosa. Não é só uma questão da bondade de Deus, mas é também uma questão
vamos dizer assim, de inteligência nossa, né, não perder de vista, né, essa delegação que Deus atribui aos bons de nos guiar, nos orientar, nos proteger. Por um lado, né, nós não esquecendo que é assim, né, temos a ajuda ao alcance da nossa mão, vamos usar essa imagem. Temos a ajuda ao alcance da nossa mão. Toda vez que você se sentir necessitado de orientação, basta que você se dirija ao amigo que está do seu lado e lhe diga o que me aconselha o bom amigo. Porque ele está lá o tempo todo com essa missão, com esse encargo e com essa disposição. E por outro lado, quando a gente se afiniza, quando a gente faz a escolha por ouvir o bom conselho, imediatamente nós estamos desprezando a companhia dos maus. Ele diz, o bom amigo que está conosco é como um pai, né, que vela por seu filho e se alegra quando seu filho tem êxito e entristece, se constrange quando o filho entra em dificuldade. Então, também essa visão afetuosa para com os espíritos que nos acompanham, que sentem alegria quando nós fazemos opções adequadas, corretas, né? E sentem uma imensa tristeza quando a nossa opção é equivocada. Sofrem conosco. Então, essa consideração ou a afeição de volta, né, também é uma lembrança feliz. Você tem do seu lado alguém, né, que é tão afetuoso contigo que sofre quando você erra, que fica feliz quando você acerta. E, por fim, né, a lembrança, né, que alguns ainda cogitam, né, de que, como assim, alguém tão elevado colocado do meu lado, né, essa pessoa desprezível, né, seria objeto da atenção divina para colocar do meu lado alguém superior, né? Olha, os espíritos, né, sentem, nós já vimos isso também, sentem satisfação, sentem realização, se realizam, né? Ficam felizes quando conseguem trazer consigo os outros. Ainda mais quando esses outros que ele traz consigo são seus afetos, são seus queridos. Então, é óbvio que Deus colocaria e coloca, né, os melhores para nos conduzir, né? E mais que isso, né, para eles é um motivo de felicidade contribuir para o nosso progresso, né, ao mesmo tempo em que, vamos dizer assim, se realizam pela partição, pela divisão daquelas capacidades, das possibilidades que eles têm. É a doação que eles fazem, né? É aquilo que eles dividem e que soma na sua felicidade, na sua realização. Quando o Kardec comenta, ele comenta nesse sentido, né? Ele coloca não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele, né? Então, essa perspectiva a gente não pode, e a gente perde. A gente sabe, desde criança, a gente sabe que tem um anjo da guarda. Mas quantos de nós
prestigiam essa relação, né, nos lembrando e agradecendo a eles as sugestões felizes, a companhia otimista, positiva que eles nos proporcionam. Né? Na maioria das vezes a gente está se deixando deprimir, né, pelos obstáculos, esquecido de que do nosso lado tem alguém que pode nos dar um conselho primoroso para enfrentar aquela situação e vencer com facilidade. Muito bem. Excelente. É um texto maravilhoso. Eu recomendo os irmãos leiam depois com mais vagar. Existem outras ideias interessantes no conjunto da resposta de São Luís Santo Agostinho. Questão número 496. Questiona Kardec. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Eu acho que Kardec força um pouquinho a barra, porque o nosso orientador já disse lá atrás que não há possibilidade de abandono. Né? Se nós voltarmos aqui na questão 493, não existe essa possibilidade. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Mas ele usa a expressão, eu acredito, até como força de expressão e não propriamente como... Qual é a ideia? Aquele que se vê não atendido, o seu orientado é uma criatura recalcitrante, tendente para o mal, toda dificuldade possível, ele não é ouvido, né? E aí o Kardec coloca, olha, ele ficando nessa condição e abandonando, fecha aspas, abandonando o seu... deixando de lhe fazer o bem, deixando de aconselhá-lo, a gente já viu também que não deixa, ele se afasta, mas não deixa de falar, né? Pode lhe fazer mal? Aí o nosso orientador dá uma resposta, vamos dizer assim, que nós já temos espíritos bons não fazem o mal. Ele diz assim, os bons espíritos nunca fazem mal. Bom, então, mesmo nessa condição adversa para o anjo guardião, né, ele, pelo seu estado de avançamento moral, ele é incapaz de fazer o mal. Muito bem. E aí ele prossegue respondendo. Deixa que façam o mal aqueles que lhes tomam o lugar. Ou seja, se nós fazemos opção pela orientação de espíritos inferiores, o nosso anjo guardião permite que a gente assuma as consequências dessa influenciação. Então, aqueles que nós fizemos opção por ouvir podem e farão mal para nós. Eles não podem impedir, nós fizemos uma opção por livre-arbítrio. E ele prossegue. Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por vossa culpa. Então não se trata nem de abandono, né, nem de mudança de missão. Não abandona, né, e não passa de fazer o bem a fazer o mal. O que acontece é que quando eles se afastam de nós por opção nossa, nós ficamos à mercê daqueles que nós optamos, que podem nos fazer mal e que os nossos anjos guardiões não poderão fazer nada para impedir. Não se trata então de atribuir ao azar ou à sorte ou ao infortúnio os males que nos aconteçam, já que a nossa opção foi por ouvir um espírito inferior e não o nosso anjo guardião, que é um espírito superior. Questão 497. Pergunta ao Kardec. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Pode o espírito, um anjo guardião, né, nos deixar à mercê de um espírito inferior?
que nos queira fazer mal? Ele responde assim: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. E aí vem o que eu enfatizo. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures em outro lugar, encontre em outra parte uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. E aqui nós voltamos àquela questão anterior, né? Ele diz, olha, se você não dá ouvidos ao seu anjo guardião, ele se afasta, deixando o caminho livre para que você ouça aquele que você fez opção. Ele diz, pode ser que com esse abandono que você relega o seu anjo guardião, ele que não fica ocioso, vá trabalhar em função de outra pessoa, vá ajudar outra pessoa. Sempre atento para que quando você esboçar a sua, vamos chamar assim, a sua nova opção, ele retorne ao seu auxílio. Ele diz assim, os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Enquanto você tem um anjo guardião, os inferiores se reúnem em bando para te assediar. Você tem um guardião e tem vários. Então, é essa figura que ele constrói. Se você faz opção pelo espírito inferior, o guardião respeita e se afasta. Nós sabemos isso. Aí ele diz assim, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Vários contra um. Mas se você fizer a opção por um, pelo bom, ele vencerá. É isso que ele diz. Então, a responsabilidade é sempre nossa. Em exercício de livre-arbítrio, ouvir a virtude ou o vício. É isso que o nosso orientador diz. Depende de nós quem tem força e quem vence, o bem ou o mal, porque é a nossa inclinação que decide quem é o vencedor. Se eu faço opção pelo meu anjo guardião, o bem venceu. Se eu faço opção pelo espírito inferior, o mal venceu. Essa é a essência do raciocínio. Questão 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? É por falta de poder de contestar, de enfrentar, que os espíritos protetores, nossos anjos guardiões, nos deixa à mercê dos inferiores? A resposta os irmãos já têm na ponta da língua. Nós ficamos à mercê por opção nossa. A gente já sabe disso. Você faz opção pelo inferior, estamos à disposição deles. Ele diz assim, mas a pergunta é, falta força ao anjo guardião para enfrentar o espírito inferior? Ele diz assim, não é porque não possa, mas porque não quer. Então não é uma questão de poder, mas de querer. O anjo guardião não enfrenta o outro não porque não possa, mas porque não quer enfrentar. E ele vai adiante. Ele diz assim, e não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém, que quase nunca são atendidos. Aqui é o grifo. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força
aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. A questão formulada é: falta-lhes força para enfrentar o mal? Não. Falta-lhes a vontade, o querer para enfrentar o mal. Por dois motivos. Primeiro, porque você fez opção e ele tem que respeitar a sua opção. Segundo, porque ele enxerga nas consequências funestas da sua opção infeliz uma oportunidade de crescimento e de progresso. Ele diz: das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Então, dois aspectos que o anjo guardião tem sempre à sua vista: as vantagens de você passar uma dificuldade para o seu crescimento, né? E o respeito à sua opção. Então, ele não quer interferir no processo porque você tem livre-arbítrio e porque você, das dificuldades que fez opção, certamente sairá mais perfeito, crescerá, né? E aqui eu gostaria de grifar, para a gente poder encerrar, vou parar aqui, essa ideia é fundamental para nós. Coloquemos na nossa cabeça, né? Nós somos responsáveis pelos nossos infortúnios. Ele diz assim: a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhes opordes resistência. Ou seja, eles só são fortes porque nós não resistimos. Se nós seguirmos a nossa consciência, a orientação precisa do nosso guardião, se nós seguirmos o ditame do bem, os maus não se impõem a nós. Então, quando eu digo para as pessoas, elas falam: mas você simplifica uma coisa complicada. Não, é uma simplificação de uma coisa simples. Trata-se de uma opção. Se colocarem na ponta do lápis, é barato. Você pode ir para aqui ou para lá. Depende só de você, depende só de mim. Então, é uma questão de optar. Fazer errado e fazer certo tem o mesmo custo. É o mesmo esforço, não é diferente. Fazer certo não é mais laborioso, não exige mais, não cansa mais. É a mesma coisa. Eu diria até que fazer errado é mais cansativo, porque é uma sequência enorme de tentativas de correção. Ou tentar esconder o errado, que insiste em aparecer, em continuar ali, né? Então, essa ideia aqui para nós é luminosa, né? Ele diz que a nossa fraqueza, o nosso descuido ou o nosso orgulho que nos expõe aos maus. E eles só são fortes porque nós não resistimos à ação dele. Nós gostamos, abraçamos a sugestão infeliz. Aí não tem como o anjo guardião nos ajudar, não é mesmo? Na próxima, eu continuo na questão 499 e a gente encerra esse tema, né? Por hora, nós vamos parando aqui, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, detidos no tempo, despendendo algum tempo, né, na reflexão, no aprendizado. E nós rogamos ao Mestre Jesus, nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que nós tenhamos clareza em identificar os caminhos e os objetivos que nós temos que alcançar.
E que o Mestre e os bons amigos continuem do nosso lado, nos inspirando muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.